Olá, seja bem-vindo à nossa análise da política nacional. A Lei 14.211 de 2021 trouxe várias mudanças nas eleições. Para entendermos melhor essas mudanças e sobre essa lei, o advogado renomado em Brasília, que está conosco todas as terças-feiras, Dr. Paulo Goiás, vai falar um pouquinho sobre isso para a gente. Seja muito bem-vindo ao Hoje News, Dr. Paulo. Muito obrigado e um grande abraço aos nossos internautas. Dr. Paulo, a Lei 14.211 de 2021 trouxe uma série de mudanças nas eleições proporcionais, que é para deputados federais e estaduais. O senhor pode explicar as principais mudanças dessa lei? Sim, claro. A Lei 14.211, ela alterou o Código Eleitoral, alterou a Lei das Eleições, que é a 9.504, e trouxe uma novidade que é com relação à forma da eleição dos deputados estaduais, federais e do Distrito Federal, assim como vereadores para as eleições de 2024. Essa nova mudança, ela prestigia os partidos políticos. Primeiro, acabaram-se as coligações para as eleições proporcionais. Não tem mais coligação, é o partido único. Cada partido vai poder lançar apenas o total de vagas, vamos dar o exemplo de Brasília, são 8 deputados federais, cada partido poderá lançar 9 candidatos apenas. E estes candidatos serão eleitos da seguinte forma. Primeiro, faz uma apuração do que nós chamamos de quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é a divisão do total dos votos válidos, dado aos partidos e candidatos, exclui-se os brancos, nulos e companhia, e abstenções, dividido pelo número de vagas. Nós estamos falando de Brasília, de 8 vagas de deputados federais. Terá-se um quociente eleitoral, como teve nas eleições de 2018, em torno de 179 mil, o quociente eleitoral. Então, um partido para eleger um deputado federal, em Brasília, na última eleição, precisou ter 179 mil, e cada vez que ele fez 179 mil, ele elegeu mais um deputado federal. Aqui em Brasília houve um fenômeno. 28 partidos disputaram em 8 coligações e 5 partidos de forma isolada. Para se ter uma ideia das 8 vagas, uma vaga foi ocupada por um partido que disputou de forma isolada, que foi o PT, que conseguiu a média, que depois nós vamos explicá-la. E as 8 coligações, somente 4 conseguiram eleger deputados. A primeira, que elegeu uma deputada com 160 mil votos, e a coligação teve 257 mil votos. E aí, quando nós pegamos todo esse resultado, nós constatamos que nenhum desses deputados de Brasília estariam eleitos pelo quociente eleitoral, ou seja, chamado também quociente partidário, porque nenhum partido individualmente conseguiria os 179 mil votos. Passaria-se então para a segunda fórmula, que é o que nós chamamos de sobras eleitorais. Nas sobras eleitorais, a mudança foi drástica, porque antes todos os partidos, na eleição passada, na eleição de 2018 e 2020, todos os partidos podiam indicar, eleger, desde que a média de votação dele permitisse ficar entre os mais votados. Agora, o que vem à trava? Primeiro, o partido, para eleger na média, ele precisa ter 80% dos votos do quociente eleitoral. Vamos dar o exemplo de Brasília, 179 mil votos, 180 mil votos. Precisaria 143 mil votos do partido. Já é um limitador. Para se ter uma ideia, nenhum partido preencheria esses quesitos em Brasília, a não ser um único partido, que é o PR, que teve 160 mil votos. Segundo ponto, a segunda trava, é a votação mínima do candidato. Quando se trata de sobras eleitorais, os candidatos vão ter que ter no mínimo 20% dos 80% do quociente eleitoral. Trabalhando com o número de Brasília para compreender, teria que ter 28 mil votos, 28.700 votos. Isso quer dizer o seguinte, que você teria aqui uma trava
que já limitaria em muito as eleições. Depois, se depois disso tudo não preencheu todas as vagas, será então feita pela média dos partidos que maior obtiverem. O que é a média? Esse é um cálculo mais simples. Pega-se o número de vagas que o partido conseguiu, acrescenta mais um e divide pelo total de votos que ele teve. Então, se nós pegarmos uma coligação que teve 240 mil votos e teve 2 eleitos, vai dividir por 3. Ou seja, ficará uma sobra de 80 mil. Qualquer outro que tiver acima de 80 mil vai estar elegendo indistintamente. Agora, se nenhum partido conseguir quociente eleitoral e nem os 80% do quociente eleitoral, vai para a terceira fórmula de cálculo, qual seja, vai eleger os mais votados no Estado. Então, essa é a principal mudança para mim na forma de eleição de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Paulo, quais são as principais críticas a essa lei? Bom, primeiro, ela fez uma mudança no Código Eleitoral do artigo 105 ao artigo 113. E não foi feita uma consolidação. Então, há muitas dúvidas de interpretações jurídicas pelas frases colocadas. Nós estamos falando em linguagem técnica. E isso vai ter muita discussão pela frente ainda sobre interpretação, sobre situação de fato. Eu dei um exemplo aí do partido, se nenhum partido conseguir quociente eleitoral, vai para os mais votados. Só que se um partido tiver com 80% quociente eleitoral, ele vai indicar. E aí poderá ou não ser utilizado o resto das vagas para os mais votados? Essa dúvida ficou. Então, mas tudo isso o TSE deverá regulamentar nos próximos dias e pelo menos nós vamos ter uma eleição mais representativa. Nós já tivemos um caso há 3 ou 4 mandatos atrás, no tempo do Enéas, que teve um deputado que morava em Brasília, se elegeu por São Paulo com 397 votos e era deputado federal igual qualquer outro deputado. Isso não acontecerá mais no país, esse tipo de fenômeno. Então, neste ponto, a lei foi importante. Agora, vai dar um trabalho muito grande para os partidos conseguir fazer uma nominata enxuta e viável. Trabalho por quê, Edson? Quando se vai montar um partido para disputar as eleições, você tem que trazer candidatos que têm voto. O partido normalmente já tem alguém eleito, ou alguém que teve muito voto na outra eleição. Os candidatos com voto mais embaixo, eles ficam com medo de disputar. Só que por essa nova regra, não compensa mais ficar num partido pequeno, sem voto, e você ter uma votação e poder pegar uma sobra com facilidade. Porque você corre o risco, por exemplo, numa legenda de 179 mil, de você ter 140 mil votos, ninguém do partido ter voto e você não ser eleito. Esse risco haverá. Então, haverá necessidade dos partidos buscarem uma nova forma de organização partidária, dando mais espaço aos candidatos nas indicações do partido e prestigiando os candidatos que têm voto. Pelo menos é isso que nós esperamos para as próximas eleições que virão no país. Doutor Paulo, é por isso que os partidos estão começando a se unir? Sim, os partidos pequenos, principalmente. Eu vou trazer exemplos de Brasília, que eu fiz um estudo mais rápido. Nós temos partidos como para deputado federal, num universo de 1.700.000 votos válidos, que teve 10 mil votos, que teve 3 mil votos, que teve 890 votos. E isso enfraquece de sobremaneira o processo de representação. Como haverá a cláusula de barreira para os partidos que não conseguirem superar a cláusula de barreira, que é a eleição de deputados em 9 estados, eles serão extintos. Então, os partidos pequenos vão buscar as federações de partido, já que não pode mais coligação, que já é uma forma avançada de preparar a extinção dos partidos pequenos. Para se ter uma ideia, Brasília, na última eleição, teve 33 partidos disputando 8 vagas de deputados federais. Dificilmente isso ocorrerá nessa eleição, porque o número de candidatos viáveis reduziu em pelo menos 1/3, mesmo tirando as coligações, e essa formação dessa chapa não será para amador, será para profissional. Viu? Olha aí.
Dr. Paulo, muito obrigada pela sua participação no Hoje News e voltamos na próxima semana com mais uma análise da política nacional. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigada a você pela companhia. Até mais.